E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre outro mangá BL que foi lançado aqui no Brasil. Mas antes da gente continuar esse vídeo, deixa eu te lembrar algumas coisas. Primeiro, já deixa o like no vídeo porque ajuda bastante a divulgar esse vídeo. Se você é novo por aqui e gosta de anime, mangá, principalmente de BLs, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fica à vontade para comentar ao longo do vídeo aqui embaixo, para ir me dizendo o que você concorda, o que você não concorda, a sua opinião sobre a obra em si. E claro, né, você também é convidado a no final do vídeo deixar um comentário para dar aquele apoio. Se você quiser saber um pouco mais sobre as coisas que eu tô lendo, assistindo, ou sobre obras que às vezes eu não falo aqui no canal, mas que eu consumi também, me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram, e é por lá que eu falo sobre algumas outras coisas, inclusive coisas que não sejam de um conteúdo diretamente relacionado ao canal. Stranger é uma obra que foi lançada em 2011 na revista Kana e é uma obra de Kuko Hayate. Ela foi anunciada aqui no começo do ano pela editora New Pop para ser lançada aqui no Brasil, e ela foi lançada agora finalmente, né? Ela foi, acho que a pré-venda abriu em setembro, foram lançados agora em outubro, não lembro bem, mas finalmente ela foi publicada e é uma obra que vem com uma proposta bastante diferente das coisas que foram trazidas para o Brasil, e a própria autora considera a ambientação de Strange um pouco fora do nicho das coisas que ela costumava escrever, né? Até porque Stranger é uma obra que se passa em uma ambientação nessa pegada bem faroeste, totalmente americana, né? Ela é uma ambientação totalmente norte-americana e ela vem nessa pegada bem alegórica de histórias de cowboys e índios. Em Stranger a gente vai conhecer o Franz. Ele é o xerife de uma cidade pequenininha e ele um dia acaba tendo um grande problema enquanto atravessava as planícies e o cavalo dele acaba morrendo no que parece ser um deserto. Eu não compreendi muito bem qual é a proposta de ambientação daquilo ali, mas aparentemente é uma dessas terras bem secas, né? Não necessariamente deserto, mas uma dessas planícies amplas e bem secas que sempre foram retratadas nesses filmes mais clássicos e antigos de faroeste. Quando o cavalo dele morre, ele acaba ficando lá sucumbindo, prestes a morrer, sem realmente ter grandes esperanças de que vai conseguir se salvar. Ele acaba sendo salvo por um nativo, né? Com uma proposta visual bastante idealizada, e este homem, o Toto, ele vai salvar o Franz, vai ajudar ele a voltar para a cidade, e a partir de então eles passam a conviver algum tempo junto. O Franz passa a ir e ficar alguns dias pela planície para passar algum tempo com o Toto. Eles criam uma espécie de relacionamento, uma espécie de amizade, nada muito íntimo ainda, e ainda existe uma grande barreira linguística entre eles. Eles convivem bem dessa maneira, criam um bom relacionamento, e a gente tem o grande problema da história, que é quando o Franz ele vai se encontrar com alguns antigos companheiros dele, né? O Franz tem um passado complicado que leva ele a um conflito com antigos companheiros que vêm buscar ele na cidade. Ele coloca então a segurança de todas as pessoas que acolheram ele nessa cidade como prioridade, e ele ainda busca um momento onde ele pode compartilhar alguns que ele considera ser seus últimos momentos com o Toto, porque ele tá realmente ameaçado de morte nesse momento. Eu não vou falar pra vocês qual necessariamente é esse plot, qual é esse grande conflito que ele vai enfrentar nesse momento, porque isso pode ser spoiler para algumas pessoas e atrapalhar a experiência de algumas pessoas. Mas a questão é que ele enfrenta esse grande conflito do passado dele, né, que volta a encontrar ele nesse momento com o qual ele tem que lidar, mas a prioridade dele para lidar com isso é manter seguras as pessoas da cidade por quem ele tá zelando todo esse tempo. Claro que em qualquer boa história de mocinho de faroeste, ele vai acabar conseguindo enfrentar, colocando os seus valores, ensinando valores aos seus inimigos, né, de uma maneira bastante dramática, com um diálogo muito dramático, onde eles fazem algumas metáforas a outras imagens. Então isso vem numa pegada bem hollywoodiana, assim, bem dramática desse tipo de história, e ainda tem um momento onde o Toto vai aparecer como o grande herói do Franz, né? Então aqui os dois saem como grandes heróis da história, mas o Franz ele sai como o grande mocinho que enfrenta grande conflito para poder manter as pessoas que acolheram ele a salvo. Cara, eu falando assim parece super alegórico, fantasioso e
dramático e porque é assim mesmo. Quando eu digo que vem daquela pegada daqueles filmes clássicos que a gente ou assistiu ou escutava falar desse tipo de história, ele vem muito disso mesmo, tá? Ele bebe muito dessa fonte, ele tem muito dessa essência. Stranger tem um roteiro e uma narrativa muito simples. A história é muito fácil de absorver, os diálogos não são muito densos e é tudo muito simples de entender, tá contada de maneira bastante linear e clara o tempo inteiro. A gente tá falando de um BL, mas a história não é necessariamente sobre o casal, a história é muito mais sobre o Franz. O Toto, ele acaba se tornando um personagem muito à margem de toda a história. Ele vai ter um momento mais impactante e importante no começo e final da história, mas todo o plot principal, o grande conflito, o ápice da história, tudo gira em torno do Franz. Na real, o Toto, ele é um personagem que é muito pouco desenvolvido, tu não conhece, a gente acaba não sabendo nada sobre a história dele. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Todas as informações que a gente tem sobre o Toto são as mesmas que o Franz tem. Isso desperta muito da minha curiosidade, mas eu não acho que a gente vai ter conhecimento sobre isso. Eu acho que é a proposta mesmo que o personagem apareça de maneira mais misteriosa. Até porque a própria narrativa conta com uma barreira linguística, né? Uma barreira entre os idiomas que os dois falam, o que acaba atrapalhando em alguns momentos a comunicação. E para ser bem honesto, às vezes fica ruim durante a leitura também, porque não tem essa divisão, essa informação nos balões, vamos dizer. A gente meio que tem que entender e deduzir que cada um tá falando um idioma diferente e o que eles entendem um do outro é por pura dedução. É um mangá visualmente bem bonito, eu acho que ele tem muito daquela transição que a gente vê, né, graficamente, nas artes do BL pré-2010 e pós-2010. Foi um momento onde existiu uma transição muito clara, principalmente no desenho dos corpos dos personagens, e eu acho que Stranger, ele mostra um pouco dessa transição, da maneira como os traços do Toto ainda puxam um pouco mais para os anos 2000, enquanto Franz, ele é um personagem grande, com traços mais musculosos, claros, mas claro que isso também tem muito da proposta visual, que é, como eu falei, né, alegoricamente retratando essa história entre um nativo e um cowboy da época, e um xerife da época, onde um deles vem com essa aparência gigantesca, forte, de um xerife hollywoodiano, e o outro é um nativo da região, com vestes que deveriam ser características, mas eu acho que não combinam tanto aquela roupa ali. Durante a cena de sexo que tem na obra, né, que é basicamente tirando a que acontece depois da história, que é uma tirinha no formato chibi, ela é muito bonita, os corpos dos personagens, eles são muito detalhados, com as curvas muito claras e muito bem desenhadas, e ainda assim os quadros, eles são bem limpos, né, sem elementos exagerados para aquele momento. Eu acho que esses quadros são muito bonitos, e vem com uma proposta sexual um pouco diferente do que a gente costuma ver em muitos BLs, na grande maioria dos BLs, né, que aqui a obra, os personagens fazem sexo sem penetração e eles falam sobre isso, claramente. Tipo, a autora, né, na história do final, na história que vem depois da principal, ela ainda comenta sobre isso, sobre a maneira como os dois lidam com isso, que inclusive é de uma maneira bem divertida, que ela conta essas informações, que ela traz pra gente as informações de como eles vêm vivendo pós-história. Stranger é uma história divertida, de leitura fácil, que vem com uma pegada muito parecida com aquelas novelas antigas de época, sabe? Aquelas novelas das 6, onde existe um grande conflito para que impeça o casal de ficar junto. Vem com uma pegada muito dessa forma, onde a gente vê que existe um grande conflito em algum momento, onde possa impedir que o casal seja feliz junto. Retratado de maneira bem alegórica, com vários elementos que a gente está acostumado a ver nesse tipo de história, o que esse tipo de história propõe, sabe? Tanto visualmente quanto narrativamente, vocês vão ver vários desses elementos que a gente costuma ver nesse tipo de história, né? Essas histórias de faroeste, esses clássicos
com filmes com cowboys. Então todos esses elementos estão presentes na história, sejam de maneira narrativa ou visual, e tu vai reconhecendo ao longo da história. É bem divertido, assim, a maneira como ela tenta, como a própria autora fala, ela tenta desenhar uma coisa um pouco fora do que ela estava acostumada a desenhar, já que isso aqui se passa na América, já que isso aqui se passa em uma ambientação fora da zona de conforto dela, que os leitores poderiam estranhar um pouco, mas que ela tinha gostado bastante de desenhar essa história. E volto a repetir, é uma história divertida, de leitura fácil, com os quadros bem bonitos. Então, se você estiver procurando algum BL que se enquadre nessas características para ler, fica aí a dica de Stranger. Se você quiser comprar Stranger, tem um link aqui na caixa de descrição com o meu link para Amazon, e comprando através dele você está me ajudando bastante, sem pagar nada mais por isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já leu, se você não leu. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.